Trabalhadores do mundo inteiro, univos. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Reações Brasil. Mais uma vez, um vídeo novo aqui para vocês. E hoje nós iremos falar de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, beleza? E já quero deixar avisado, esse vídeo terá muitos spoilers, tá bom? Mas primeiramente eu peço vocês para se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e comentarem aí nos comentários qualquer coisa que vocês quiserem, dê sugestões de vídeos, sugestões de filmes, de reações, o que vocês quiserem, tá? Me dá de dica aí, coloca aqui nos comentários para me ajudar, beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero falar de Homem-Formiga e talvez vocês já viram aí na capa do vídeo, né? Será que o Homem-Formiga, será que o filme do Homem-Formiga é comunista? É socialista? Aí você já pode dizer, Martinelli, já veio você querer colocar política no meio do filme de super-herói. Não sou eu, tá? Eu só vim comentar o que a Disney fez. Quem colocou política no meio do filme, quem colocou políticas, ideologia política no filme foi a Disney e não eu, tá? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero comentar sobre isso, o que a Disney está fazendo. E em outros vídeos eu já reclamei aqui da Disney, da Marvel, tá? Sobre querer fazer críticas sociais aqui, querer colocar qualquer crítica ou suas ideologias políticas nos filmes, porém feito de forma irresponsáveis. Eu já comentei isso e eu sempre digo e dou o exemplo da série da She-Hulk. Eu já falei isso principalmente quando eu comentei os episódios da She-Hulk, mas eu perdi o vídeo, esses vídeos aqui, mas no meu vídeo de retrospectiva eu comentei melhor sobre isso. Então, para contextualizar o que eu quero dizer primeiro, eu vou contar alguns trechos do filme para sustentar o meu argumento aqui e provar que quem está colocando política nos filmes é a Disney. E não eu que estou inventando coisa não. E essa é minha crítica à Disney, por estar fazendo uma coisa de forma totalmente aleatório, totalmente de qualquer jeito, totalmente irresponsável mais uma vez. Eu acho que a Disney tem que se preocupar em entregar um filme bom pra gente, ao invés de querer ficar colocando política no meio do filme e estragando mais o que já tá ruim, beleza? Vamos lá então, eu quero colocar alguns pontos aqui do filme, por isso eu disse que terá spoiler nesse vídeo. Primeiro ponto a ser dito, Cassie Lang, tá? A filha da Scott Lang. Tá. O filme começa ali, ela presa. Por que ela foi presa? Porque após o blip, né, pessoas ali se apropriaram de algumas propriedades e o governo estava desapropriando essas pessoas e ela estava fazendo parte de um grupo que estava protestando contra o governo. Com isso, ela foi presa e o seu pai teve que atirar da cadeia. Então, ela estava falando que isso não é justo. De certo ponto, não é justo até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque isso, na verdade, a Disney, a Marvel, cria ali num personagem uma que nós chamamos de militante, porque milita por alguma causa. E aqui é uma causa social, né? Nossa, que coisa nobre, que coisa linda. Seria lindo se não fosse meramente político. E vamos lá. Então ela foi presa porque ela estava em um protesto contra o governo. Primeiro ponto é esse. Depois, antes deles serem sugados por Reino Quântico, Cassie e o Hank mostram ali as formigas a qual eles criaram ali como um experimento, um projeto científico. Eles desenvolveram umas formigas que elas mesmas criaram as suas próprias tecnologias. Elas evoluíram tanto que elas mesmas ali dentro do formigueiro criavam a sua própria comunidade, os seus próprios mecanismos, a sua própria tecnologia, as próprias formigas. E após ter todo aquele problema com o aparelho criado por eles, eles são sugados para o reino quântico. Os primeiros a ser sugados foram essas formigas trabalhadoras ou formigas operárias. Seguindo a história, eles já estando lá no reino quântico, eles estavam perdidos. De um lado estava o Scott e a Cassie, do outro lado estava a Hope, a Janet e o Hank perdidos, separados uns dos outros, né? O filme se dá ali e tal, e a gente descobre que a Cassie e o Scott são capturados por uma galera ali meio que aleatório, porque eles são todos diferentes, diversificados.
tá? Existem uns com uma forma determinada, outros com cabeça de vegetal, outros com aparência humana, outros com superpoderes. E a gente descobre que eles estão ali porque o Kang, o vilão, ele é um opressor. Um opressor, porque ele passou por de vários povos, diversas nações e destruiu aquele pessoal. Então, aqueles que estavam ali são os remanescentes dessas nações destruídas pelo Kang. Ou seja, são o que sobrou dos seus povos. E ali eles são taxados como minorias, porque eles são os remanescentes dos seus povos. Estavam juntos ali tentando lutar contra o poder opressor que era o Kang. Em outro take, nós vemos ali o Hank descobrindo que, na verdade, ele podia entrar em contato com as suas formigas que também foram sugadas pelo reino quântico. Ele revelando ali para Janet e para Hope que ele conseguiu entrar em contato com elas. Elas estavam maiores, né? Elas estavam grandes e super evoluídas. E o Hank diz que elas, ao entrar no reino quântico, elas criaram uma comunidade, elas conseguiram se desenvolver. É claro que ali o tempo, o espaço é totalmente diferente. Então, como se tivesse passado anos e tempos elas ali dentro. E elas se desenvolveram tanto que elas criaram uma sociedade de trabalhadores. E o Hank que disse que isso se parecia com o socialismo. Ele diz que parecia com o socialismo porque todos ali trabalhavam igualmente. Todos eram iguais ali. E elas criaram uma sociedade de trabalhadores. E ele disse, olha, isso lembra... Não lembro muito bem as palavras, mas é mais ou menos isso. Isso lembra um sistema socialista e corta, né? Alguém corta ele e começa a outra fala. E ele diz que aquela sociedade daquelas formigas é um estilo de sistema de governo socialista, de trabalhadores, porque elas eram formigas operárias, poxa. Ora, pois. Outro ponto agora a se destacar, já é no final do filme, nós percebemos ali um foco de revolução contra o Kang, porque o Scott, a Hope, a Cassie e aquelas pessoas que foram presas ali daquela sociedade minoritária ali, eles se libertam do Kang e começam a lutar contra ele, contra o poder dele. E no final, o Kang aparece como um holograma no meio da sua cidade que ele mesmo criou, a sua cidadela. Ele criou aquela sociedade da sua forma, do jeito que ele queria, ali no meio daquela sociedade, todas as minorias ali espalhadas por elas. Ele se projeta como um holograma no meio daquela cidade para passar, né, o seu aviso, porque ele conseguiu a peça que ele queria para conseguir acesso ao multiverso. E nisso, a Cassie consegue interceptar essa projeção e ela se projeta no meio da cidade e ela convoca todos os que estavam presos, todas as minorias. Ela usa a palavra minorias para lutarem contra o poder opressor, contra o Kang. E ela disse para eles se juntarem, se unirem para lutar contra o Kang. Ou seja, aquelas minorias deveriam se unir contra o poder opressor. E a frase da Cassie Lang me lembra até muito o Manifesto Comunista, ao qual estava escrito: trabalhadores do mundo inteiro, univos. Foi basicamente isso que ela disse. Só não usou trabalhadores, substituindo por minorias. Passando o tempo, acontece a luta final, o Kang parece começar a vencer aquela revolução, porque se instaurou uma revolução, ele começa a vencer aquilo, com seus soldados, com o MODOK o ajudando. Porém, o Hank Pym aparece com as suas formigas para se unirem àquela revolução. E elas se unem e lutam contra o Kang e vence. As formigas operárias conseguem vencer, juntamente com os outros, o Kang. E ali eles são vitoriosos. É claro que depois o Kang aparece de novo, luta com o Scott, consegue vencer, a Hope consegue ajudar, enfim. Aqui são os pontos que eu queria destacar. A Disney / Marvel se propôs a fazer um filme a qual está repleto de ideologias políticas. A Disney se propôs a fazer um filme em defesa do socialismo, em defesa do comunismo, que provavelmente é aquilo que eles
defendem e acreditam. Mas vamos lá agora para dados históricos. Para quem não sabe, o socialismo ele surge ali no período depois ali da Revolução Industrial no século XVIII, tá? A qual alguns filósofos se unem, tá? Para criticar o sistema capitalista, o sistema de trabalho, o sistema de produção daquele período. Eles se unem justamente em oposição a essa nova forma ali de sistema econômico, político, de tudo, né? E eles criticam esse sistema, né? E eles idealizaram, tá? Um governo a qual não existiria diferença de classe, não existiria diferenças econômicas, não existiria privilégio. Não existiria privilégio. Por isso, era necessário criar essa sociedade que eles chamaram de socialismo. Isso ficou conhecido como socialismo utópico, porque era apenas um pensamento, eles idealizaram isso. E através disso, todo mundo trabalharia junto, todo mundo conseguiria suas riquezas juntos, sem diferença, sem paralelos entre ricos e pobres, privilegiados e oprimidos, nada. Tudo seria igualitários a todos. Todos chegariam a patamares intelectuais, industriais, de trabalho, de tudo, juntos, sem diferença, principalmente de classe. Então esse sistema, basicamente econômico, procurava alcançar igualdade entre os membros daquela sociedade, mantendo os bens de produções como os bens coletivos para todos distribuído igualmente. Isso se daria de forma basicamente natural. Tá? Isso era uma evolução que aconteceria naturalmente, principalmente se a classe privilegiada, a classe que tinha o poder, a burguesia, fizesse isso voluntariamente. Por isso, socialismo utópico. Porém, esse era o ideal a se alcançar. Todavia, esses filósofos, esses pensadores, eles não propuseram nenhuma forma prática a se alcançar essa sociedade igualitária. Aí entra um senhorzinho. Será que era senhor? A gente pode chamar de senhor? Ou sem noção? Ah, não sei. Aí que entra uma pessoa aí que nós conhecemos bem. Na verdade, duas, né? Karl Marx e Friedrich Engels, né? Bem conhecida aí. Se alguém aí tiver ainda no ensino médio, vocês já ouviram falar sobre eles. Eles surgem criticando também essa ideia. Por isso era denominado utópicos, porque eles imaginavam aonde queria alcançar, mas não diziam como alcançar. E por isso eles desenvolvem o seu socialismo ali, conhecido como científico ou marxismo. Nós sabemos que os dois juntos ali também faz aquela obra clássica ali, que é o Manifesto Comunista, como eu já citei aqui, que é aparentemente a mesma frase usada por Kessler, lá chamando todos trabalhadores do mundo inteiro, univos. Isso seria alcançado através da luta, da violência. E quem lutaria contra isso? As minorias, são justamente os trabalhadores, porque o mundo é baseado em luta de classes. E no filme aqui nós vemos muita luta de classes. Nós vemos que a classe mais fraca perdeu, né? Isso lembra de outra pessoa, né? Que tem o mesmo nome, só que em outra língua, Charles Darwin. Porque a espécie menos evoluída, ela desaparece diante da espécie avançada, né? E aqui a lógica é a mesma, da forma política. Existem classes superiores a outra, e as classes mais fracas, elas perdem, né? Nós vemos diversos exemplos como escravos e servos. Nós vemos na Idade Média, outro exemplo, camponeses e senhores feudais, proletários e os donos dos meios de produção, tá? Nesse caso específico, também a burguesia. Então Marx também acreditava que o mundo é baseado em luta de classe, o mundo evolui, a história se modifica, a história anda através da luta de classe, é através dessa luta que tudo acontece, que a evolução acontece, basicamente é isso. Século XIX é a era dos Charles, dos Carlos da vida.
tá? Que trouxeram várias ideologias que, na verdade, são umas complemento das outras para esse mundo aqui. Por isso, a luta de classe é o motor da história, é o que faz modificar a história, é o que transforma, é o que evolui a história, tá? Através de quê? Da luta entre as classes. Claro, as classes mais fracas e as classes mais fortes. E é claro que as classes mais fortes são aquelas que determinam as ordens, determinam a cultura, estabelece padrões, estabelece éticas, estabelece moral. Essa é a classe dominante, que tem o poder de estabelecer as coisas na sociedade ou sobre as classes mais fracas. E se não houver a luta de classe, a história não muda, a história não modifica, tá? Tudo permanece nas suas bases. Tudo permanece estabelecida. Por isso, para ele, era necessária a luta de classe para que a história se modifique, se transforme. Claro, e com isso, as classes dominantes jamais abrirão mão dos seus privilégios. Por isso, se não houver a luta, a revolução, jamais isso se modificará. Enquanto existir classe que domina a outra, a exploração do mundo nunca acabará. Por isso, para ele, é necessário a luta de classes. Voltando para a questão do socialismo, por isso era necessário a luta de classes aqui na questão do socialismo, porque só alcançaria, né, esse sistema por meio da luta, da violência, da força, tá? Isso foi ganhando mais força até o século XX, a qual Lenin, ali nas suas obras, ele estabelece que agora o socialismo seria, na verdade, uma transição para um outro sistema, que é o comunismo. Tudo já seria o fim de tudo. Seria o objetivo final. Ali não existiria mais meios de produção na mão de pessoas privilegiadas, não haveria propriedade privada, tudo seria repartido igualmente, todos viveriam bem, igual aqueles panfletos da Testemunho de Jeová. Tudo seria lindo, maravilhoso, Jardim do Éden. Tá? E é claro, para o marxismo, tá? Pro socialismo, vamos dizer assim, científico, tudo seria do Estado, porque era ele que iria repartir tudo igualmente às pessoas. Tá? Por isso o Estado tem que ser forte, o Estado se torna forte, com isso ele se torna totalitário, ele é tudo tem que estar com o Estado vai repartir para todos igualmente, o Estado sabe o que é melhor para todos, de forma igualitária. Principalmente os meios de produção seria do Estado. Todo mundo trabalharia porque era ele que repartiria tudo para todo mundo de forma linda, maravilhosa, e todos trabalhariam e cooperariam de forma voluntária. Como eu havia dito, ali o Lenin, agora no século XX, estabelece que isso seria só uma transição que entre o capitalismo e o comunismo. Ele vai acabar com o capitalismo para que o comunismo se estabeleça. E com isso ali nós vemos que Lenin, ele encabeça uma revolução lá na hoje Rússia, né, se une a outros países depois a ela e cria a chamada União Soviética ali com um governo socialista estabelecido naquela união. Ou seja, o que era para ser uma revolução, a qual estabeleceria uma ditadura do proletariado, né, dos trabalhadores, se transformou numa ditadura totalitária de repressão, tá? De morte, de horror, de dor, aonde só havia um partido, o monopólio estava na mão de um partido, que é o Partido Comunista, sem liberdades, tá? Porque quem dita a regra agora é o Partido Comunista. Com isso, agora, lá o Estado determinava onde e como comprar, quem produzir, quando produzir, preços, salários, criando burocracia e estagnando os processos de todas as coisas. E com isso, lá no futuro, com todos esses problemas e essas falhas, a União Soviética ela cai.
futuramente, provando que esse sistema não consegue se sustentar. Esse sistema não deixou de ser uma utopia, não deixou de ser um devaneio, uma loucura. E é claro que após isso, muitos outros países, eles se autodenominaram comunistas, espalhado pelo mundo, ou socialista, com partidos socialistas, com partidos comunistas, mas de fato nunca existiu uma sociedade comunista ou socialista que seja, principalmente comunista, como existe aí a China, a Coreia do Norte, que se diz não são, porque eles não passaram por esses processos, principalmente ditas nas obras de Lenin. Eles não passaram pelo processo do socialismo, exterminando com a propriedade privada, os meios de produção, com o capitalismo e introduzindo o comunismo. Jamais. A China capitalista diz que não é, tem a sua forma, mas gosta de dinheiro, gosta de comprar, gosta de lucrar. Então, assim, é algo que não se sustenta. Não se sustenta. Ou seja, os países que hoje dizem ser comunistas ou socialistas não passam de países extremamente autoritários, que não há liberdade de expressão, só há repressão, culto ao líder, perseguição, ditaduras e nada mais. Voltando para o filme, nossa, eu dei uma volta toda para falar isso, sim, porque nós vemos agora a Marvel propondo um filme de super-herói que está recebendo muitas críticas e eu tenho criticado essas críticas, que eu também acho que não é isso tudo, não é tão ruim assim o filme. É o filme do Homem-Formiga, porém a Marvel usa esse filme para espalhar essa ideia socialista, comunista ou de luta de classes. Isso é extremamente um absurdo. Para começar, a Disney é uma empresa extremamente capitalista. E por causa disso, ela é o oposto do que prega o socialismo e o comunismo. E nós vemos aqui a Marvel, a Disney, colocando isso nos seus filmes como que fosse uma coisa linda. O Hank falando, nossa, olha como essas formigas conseguiram chegar a um patamar de igualdade. A Cassie Lang falando, vamos nos unir, minorias, vamos nos unir para lutar contra o opressor que destruiu a sociedade de vocês, que subverteu, que impôs a sua ordem, as suas leis. Poxa, pelo amor de Deus, como uma empresa se propõe a defender algo a qual ela significa o oposto daquilo que ela está defendendo? A ideologia a qual ela defende tem ela como inimiga. E a pergunta que não quer calar, e a pergunta que eu faço, a Disney está disposta a abrir mão do capitalismo? A Disney está disposta a abrir mão das suas propriedades privadas, dos seus meios de produção, que é o que essas ideologias defendem? A Disney está disposta a abrir mão da exploração do trabalho? E nós vemos aqui, tá? Nos estúdios da Marvel, tá? Profissionais do ramo de efeitos especiais protestando nas redes sociais por exploração de trabalho. Disney, você está disposta a isso? Então por que você está defendendo uma coisa a qual você faz parte, a qual você é inimiga? Por que você defende algo a qual que você simboliza aquilo que deve ser lutado, aquilo que deve ser destruído? Que loucura é essa? Na Grécia clássica, na Grécia antiga, a palavra hipócrita significava atores, né, pessoas que interpretavam papéis, como os atores de hoje em dia. Por isso eram hipócritas, porque eles faziam aquilo que eles não eram, né? Era o trabalho, é a arte deles. Por isso hoje, nos dias atuais, século XXI, hipócrita é aquelas pessoas que dizem ser, falam ser, mas na verdade não são, estão apenas atuando. É isso que a Disney está fazendo? Pelo amor de Deus, gente, não tem cabimento. A Disney não está disposta a abrir mão de todos os seus privilégios. Não está disposta. Por isso, Disney, não defende aquilo a qual você é inimigo. Não defende aquilo a qual você representa o poder que deve ser extirpado. Não defenda aquilo a qual você não está disposta a abrir mão. Você dizer que o sonho é ter uma sociedade sem dor, sem tristeza, tá de boa. Mas defender algo a qual vocês estão apenas sendo hipócritas, apenas querem ganhar mais dinheiro,
Isso não é defesa, isso é militância hipócrita, que é isso que vocês estão fazendo. Então, pessoal, que vídeo longo, mas esse é o meu recado, esse é o meu protesto contra a Disney. Eu acho melhor vocês abrirem mão dessa luta que vocês acreditam e passar a se dedicar, a se empenhar mais às obras a qual vocês estão dispostas, tá? Porque as obras da Marvel aí só tem coisa que cheio de falha, cheio de furo de roteiro, efeitos especiais ruins. Enquanto isso, eles querem militar por uma causa a qual eles não fazem parte. Eles simbolizam o opressor daquela ideologia. Então, por favor, Disney, pare, pense e reflita. E devolvam a nós as produções a qual nós gostamos, os heróis a qual nós gostamos, e não estrague mais os filmes, não estrague mais os heróis que fizeram parte da infância de milhares de pessoas, por favor. E esse vídeo é informativo para você que está assistindo também. Fique atento, tá? Fique atento e não tenha medo de criticar, não. Você é livre para criticar, tá? Isso. E ainda que seja crítica, ainda que seja uma arte para criticar, critique essa arte também, porque você é livre, não abra mão da sua liberdade por causa disso. Então, pessoal, vídeo pesado de hoje, tá? E eu queria deixar claro, o Homem-Formiga não é comunista, hein? O Homem-Formiga não é comunista, a Disney quer transformar ele num militante, mas ele não é. Tudo bem, pessoal? Então é isso, o vídeo de hoje foi um pouco pesado, mas é informativo, é um vídeo que mostra a hipocrisia, é vídeo que mostra também detalhes históricos para vocês, tá bom? Então, pessoal, se informe, não deixe de se informar, não engula tudo que querem apresentar ou enfiar na goela de vocês. Critique tudo que você puder, tá bom? Mas, por favor, com verdade e sem hipocrisia, tá, pessoal? Se inscreva mais uma vez, curta esse vídeo, comente, tá bom? Deus abençoe mais uma vez todos vocês e até a próxima!